Glória a Deus. Amém? Louvado e agradecido seja o nome santo e glorioso seja dado ao nome do Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a estar. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes nessa noite por servir a um Deus vivo, verdadeiro, que cura, que liberta, que transforma as nossas vidas, amém? Nós ouvimos a pergunta de quantos têm sonhos, mas você crê que você pode viver esse sonho? Você crê que ele pode tornar realidade? Depende de nós. Muitas vezes não depende de Deus, depende de nós, de uma atitude nossa diante do nosso Deus, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 5. Louvado e agradecido seja o nome do santo e glorioso Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 25. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu sempre pergunto para Deus, qual é o propósito, Senhor, que Tu tem para a Tua igreja por meio da Tua palavra? E o Senhor, Ele colocou no meu coração que nós precisamos vencer cada obstáculo que muitas vezes está à nossa frente. Porque o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. Você pode vencer esses obstáculos que estão à sua frente e ser um grande vencedor, realizar o impossível sobre a tua vida. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se tão apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu do corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia no que nela se operara, veio, prostou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Poder se assentar. Aleluia. É uma passagem bem conhecida. Amo essa passagem. Eu falo para Deus que cada vez que eu tenho oportunidade de ministrar, quando Ele coloca o meu coração, a cada dia eu glorifico ao Senhor, porque Ele sabe de onde me tirou. E eu falo para você que essa história, esse relato bíblico, pode mexer com a mim, pode mexer com a sua vida, todos os dias, quando nós se colocamos diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher, há 12 anos, vinha padecendo de uma enfermidade. Você pode imaginar quanto tempo é 12 anos? Muitas vezes nós ficamos gripados, nós não vemos a hora de ser curado, porque sabemos que a debilitação muitas vezes traz as consequências para nossas vidas. Mas essa mulher não, era 12 anos. E a Bíblia nos diz que quando ela ficou enferma, ela foi procurar ajuda com os médicos. Mas a Bíblia diz que ela padeceu.
e gastou tudo o que tinha. E nós sabemos que ela não vivia numa época como a nossa. Numa época em que ela tinha que enfrentar as leis, uma época em que ela tinha que enfrentar a religiosidade, pessoas que simplesmente baniam as enfermidades que eram crônicas para ser exclusa da cidade, do convívio até mesmo da sua família. Quantos de nós gostamos de ficar muito tempo longe da família? Eu não gosto. Eu sempre quando eu vou ministrar, meu esposo não vai. Eu sempre quando eu chego, eu vou ver ele, eu vou ver minha filha, porque eu tenho uma vontade imensa de ver, de querer estar mais perto. E a mesma coisa essa mulher. Tinha sonhos, mas não poderia viver esses sonhos. Ela poderia dizer para qualquer um, olha, eu tenho esse sonho, mas a enfermidade impedia dela viver o sonho. Muitas vezes, algo nas nossas vidas impede de nós realizarmos um milagre e muitas vezes de receber a bênção do Senhor. E a palavra de Deus diz que, tendo despido tudo quanto tinha, contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Eu imagino essa mulher com essa hemorragia, com esse fluxo, como diz algumas traduções. Eu imagino a sua força, a sua fraqueza. Quantas vezes ela não chorava, quantas vezes ela ali não lamentava sobre a sua situação, esperar algo acontecer sobre a sua vida. E a palavra de Deus nos diz que a lei foi cumprida e ela não poderia morar ali junto com o povo, com a sua família. Mas os seus amigos eram pessoas no mesmo estado que ela. Pessoas que muitas vezes estavam ali, não por sua escolha, mas devido à sua debilitação. Às vezes nós estamos em devida posição diante do Senhor, e muitas vezes nós sempre perguntamos para Deus, Senhor, como posso mudar a minha situação? Como eu posso mudar, Senhor, o meu jeito de ser? Como eu posso mudar? Como eu posso ser curado? Sempre nós estamos perguntando para Deus. Mas aquela mulher, ela não tinha alguém que falasse de Jesus naquele momento. E ela teve que obedecer. Ali, eu imagino uma mulher triste, amargurada, dor ao seu coração, opressão sobre a sua vida. E nós sabemos que não é fácil viver dessa maneira, angustiada, triste, sabendo que o seu destino poderia ser o pior. Porque se a Bíblia nos diz que ela indo a pior, ela poderia esperar até mesmo a morte. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que as suas condições de desespero mexeu o coração de Deus. Aleluia. A tua condições de desespero, ou como diz as traduções, aflito, mexe o coração de Deus. E nós precisamos a cada dia estarmos aflitos para nós quebrantarmos o nosso coração. Não é somente buscar a Deus quando tudo está bem, quando nada falta. Não é simplesmente nós podemos falar, Senhor, está tudo bem, hoje eu não vou te louvar, hoje eu não vou para a tua casa. Ao contrário, aí que nós temos que buscar, aí que nós temos que louvar ao Senhor. E quando vir uma luta, aí que nós temos que lutar mais e mais na presença de Deus, porque Ele é grandioso em cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Aleluia! A sua vida ia embora a cada dia. Talvez você possa passar por uma situação em que o seu coração, ele pode estar triste, angustiado, mas o Senhor, Ele conhece o nosso ser. A Bíblia nos diz no Salmo 139 que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Ele sabe o nosso estado, como nós se encontramos, como Deus sabe o estado daquela mulher. Mas ela ali se encontrava na sua tristeza, vivendo a sua vida. Mas a palavra de Deus diz que houve uma esperança ao seu coração quando ela ouviu falar de Jesus. Você pode falar nessa noite? Ouvir falar de Jesus? Fala para o seu irmão, você precisa ouvir falar de Jesus. Aleluia!
O que o Senhor nos ensina nessa noite, que para nós vencermos a barreira que muitas vezes está entre nós e Deus, é aprender a ouvir a palavra de Deus. Como nós podemos mover a fé se não paramos para ouvir o que Deus tem para nossas vidas? Aleluia! Tempo difícil era o dela. Não tinha palavra todos os dias. Mas nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de louvar a Deus todos os dias, agradecer a Ele pelo que nós somos, pelo que Ele é sobre as nossas vidas. Nós podemos, mas ela não. E a palavra de Deus nos diz que ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu que aquilo poderia mudar a sua situação. Muitas vezes, o nosso problema, a nossa dificuldade, ou até mesmo enfermidade, muitas vezes traz sobre as nossas vidas um comodismo. Muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto e nós falamos, o pastor ele vai orar por mim, eu vou ser curado. Muitas vezes nós falamos, o irmão vai estar lá na intercessão, ele vai interceder por mim, eu vou ser curado. Muitas vezes a cura depende não de Deus, não do irmão, mas depende de você mesmo, da sua atitude, se você quer viver essa vida ou se você quer mudar a sua vida. Para que você possa receber o seu milagre, você precisa ir ao encontro de Jesus. Aleluia! E nós precisamos ouvir dele, ouvir falar dele, mas temos que ter o desejo de querer ele também. Não é só ouvir, mas é querer mais de Deus, é querer que o Senhor possa fazer sobre as nossas vidas, para que a sua misericórdia possa nos alcançar. Nós clamamos, mas muitas vezes desistimos no primeiro momento, em dizer que Deus não ouviu as nossas orações. Em ouvir que Deus se esqueceu, em ouvir que o Senhor virou as costas. É assim que muitas vezes nós fazemos diante do Senhor e nós não precisamos fazer isso, precisamos acreditar que o Senhor ele pode mudar a nossa situação, que Ele pode trazer algo bom, algo melhor para nossas vidas, porque Ele tem o de melhor. Aleluia! O que o Senhor nos ensina por essa noite, por meio dessa palavra, é que a nossa situação não precisa ficar pior, mas nós precisamos melhorar ela quando nós formos ao encontro dele. O que te impede de ir até Jesus? O que te impede de você ir ao encontro dele? O que te impede de você falar com ele? O que está impedindo? Talvez você possa falar para mim nessa noite, você não conhece a minha luta. Eu digo para você, olha, você pode não conhecer a minha também, mas eu falo que nós conhecemos um único Deus que pode mudar todo e qualquer problema da minha e da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, Ele tem o de melhor para nossas vidas, mas nós precisamos vencer os obstáculos. O primeiro obstáculo que essa mulher precisava é sair do seu comodismo, do lugar onde estava e enfrentar a multidão, enfrentar as leis. Hoje, a única coisa que nós precisamos enfrentar é a falta de fé. O que nós precisamos enfrentar diante da presença de Deus é as barreiras que muitas vezes nós colocamos diante do Senhor. Cansaço, fadiga, desânimo, tudo isso nos impede de chegar até Deus. Mas aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela teve um objetivo sobre a sua vida. O fato dela ter um objetivo, aumentar a sua fé, crendo que Ele poderia mudar a sua situação, ela não ficou ali simplesmente falando, será que Ele vai passar por aqui? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz assim, se tão somente eu tocar nas suas vestes. Ela tinha um objetivo. Qual é o teu objetivo nessa noite? Qual é o teu objetivo? Hoje é uma noite de ceia. E eu sempre falo para Deus, como é prazeroso estar na tua casa ceando contigo, Senhor. Como é bom, Senhor, sermos curados, sermos transformados, sermos libertos na tua presença por meio da tua palavra.
E essa palavra nos diz que nós precisamos ter um objetivo sobre as nossas vidas. Você precisa ter um objetivo para enfrentar as barreiras, as dificuldades que muitas vezes estão na sua frente. Mas se nós ficarmos simplesmente sentados esperando o milagre, ele não vai acontecer. Mas se você buscar, Deus, ele vai fazer um milagre sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos diz que a fé daquela mulher fez com que ela fosse ao encontro de Jesus. Eu imagino aquela mulher no meio da multidão, não se importando com as leis, não se importando com aqueles que eram religiosos, com aqueles que simplesmente poderiam matá-la, apedrejá-la. Ela não se importou com isso, ela se importou que ela tinha um encontro com Jesus. Ela tinha um objetivo na sua mente, se tão somente eu tocar. A mesma coisa somos nós. Nós temos que ter um objetivo quando nós chegamos na presença de Deus. O nosso objetivo é adorar ao Senhor, é limitar a nossa força diante de Deus e deixar que Ele penetre sobre as nossas vidas, nos conduzindo a ter um encontro com Ele, um encontro de corpo, alma e espírito diante do Senhor, porque muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, mas nós estamos abrindo a boca, nós estamos tristes, estamos angustiados, mas eu quero te falar nessa noite, o teu encontro com Deus é você se levantar, se colocar de pé e dizer, não, hoje eu quero sentir a presença de Deus, hoje eu quero ter um encontro com Ele, hoje Ele vai mudar a minha situação, hoje Ele vai tocar sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! O objetivo. Nós temos que passar pelas lutas para crescimento espiritual. É muito fácil se as coisas vêm tão facilmente sobre as nossas vidas, né? É como uma casa própria. Às vezes nós estamos orando ali por uma casa própria. E muitas vezes nós falamos, eu creio que Deus Ele vai me dar uma casa própria. Vai nós não trabalhar para ver o que acontece nos dias de hoje. É difícil. Eu conheço alguém que já ganhou casa, já ganhou carro. Promessas de Deus. Mas eu falo para você, se você tem um objetivo e buscar Ele, você consegue. Você chega lá. Você pode alcançar o milagre de Deus sobre a tua vida. Às vezes as pessoas, ela pode falar para você, cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus que não muda a sua situação? Mas eu quero falar para você que é no tempo de Deus, não é no meu, não é no seu, é no tempo de Deus. Ele diz que há um propósito para todos aqueles que clamam aqui na terra. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado para mim e para a tua vida que clama ao Senhor. Há um tempo determinado. Não adianta nós queremos esperar, simplesmente falar para Deus, não, Senhor, eu não vou esperar nesse tempo, não. Espere no tempo de Deus, porque é gostoso, é maravilhoso esperar o tempo do Senhor. Nós aproveitamos, nós usufruímos das bênçãos de Deus melhor, porque nós sabemos esperar no tempo do Senhor. O tempo é difícil para que as pessoas esperem, porque talvez possa levar anos, pode levar dias, mas é o Senhor quem determina sobre a tua e sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus, essa mulher há 12 anos vivendo nessa situação, indo a pior, mas a Bíblia nos diz que ela teve a oportunidade de mudar a sua situação, ela não olhou simplesmente o coração do homem, porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso, ele é perverso, e quem conhece as pessoas daquele estado, dessa doença crônica, eles eram cruel, mas a Bíblia nos diz que ela não se importou, ela olhou em direção a Jesus. Se tão somente eu tocar, eu serei curado. Se você não olhar a sua situação, não olhar a sua dificuldade, você vai conseguir tocar na presença do Senhor através do seu coração. O segredo é o seu coração quebrantado. O salmista Davi, ele diz no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Deus, ele não despreza. Aleluia! Livro de Mateus 7, aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre. O Senhor, Ele coloca isso sobre a tua palavra, sobre a palavra dEle. Pedindo algo ao seu nome, creia que o recebeste. Precisamos determinar algo sobre as nossas vidas, porque o Senhor, Ele tem o de melhor.
Aquela mulher não somente ela teve o seu objetivo, mas ela exercitou a sua fé. Ela exercitou a sua fé indo ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz que vindo por detrás, entre a multidão, tocou as suas vestes. Ela tocou as suas vestes. E sentiu que o seu mal havia sido curado. Havia parado, como diz algumas traduções. Às vezes, quando nós sentimos a presença de Deus, nós não se contemos nela. Eu imagino essa mulher naquele momento em que ela tocou e ela viu que a cura estava sobre ela. A alegria, o choro. Eu imagino tudo passando na sua mente em poder falar, agora eu posso viver. Agora eu posso realizar os meus sonhos. Agora eu posso buscar. Eu posso mudar a minha situação. A mesma coisa é eu e você. Eu falo para você que quando nós somos determinados, nós alcançamos os nossos objetivos. Ana, quando chegou na presença de Deus, ela chegou determinada. Ela fez um voto diante do Senhor. Ela não se preocupou com nada. Mas a Bíblia nos diz que quando ela voltou para sua casa, o Senhor lembrou dela. A mesma coisa somos eu e você. Quando nós buscamos com sinceridade diante de Deus, Ele lembra das nossas vidas. Ele traz a vitória para nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. E diz mais a palavra de Deus. Aleluia. E Jesus, conhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Talvez você possa perguntar, Jesus sentiu ser tocado? Jesus sabia que de si havia saído poder, havia saído virtude de si, e que algo havia acontecido. Mas ele precisava mostrar para aquela multidão que alguém mudou a sua situação. Às vezes eu e você, quando nós tocamos, nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos que o Senhor, Ele vem ao encontro das nossas vidas. E os discípulos ali, olhando a atitude de Jesus, perguntam, mestre, vê que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou? Quando nós tocamos na presença de Deus, tudo muda, tudo fica diferente. Às vezes as pessoas perguntam para você, como você conseguiu essa bênção? Como você pode conseguir tantas coisas? Porque você toca no coração de Deus. Ele se move de íntima compaixão pela tua e pela minha vida, porque nós estamos de coração aberto em direção a Ele, buscando a Ele, clamando a Ele todos os dias diante do Senhor. E diz a palavra do Senhor, glória a Deus. Responderam os seus discípulos, vê que a multidão aperta e diz, quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, conhecia do que nela operara, veio e se prostrou diante dele e declarou toda a verdade. Eu imagino as pessoas que estavam ali à sua volta, olhar aquele momento em que a mulher estava usufruindo da sua bênção, estava aproveitando do que Deus havia feito sobre a vida dele através de Jesus. E imagina aquelas pessoas, por que ela e não eu? Por que ela conseguiu e não eu? Porque ela foi a diferença. Ela não foi mais um no meio da multidão. Ela era a diferença, porque ela saiu determinada em que ela iria receber a sua vitória. A mesma coisa é eu e você. Quando nós saímos do nosso lar, seja determinado. Não, eu vou ouvir a palavra e declaro que eu vou receber a minha vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O poder de Deus pode mudar a minha e a sua situação. Ele pode. Ele pode realizar coisas que jamais imaginamos sobre as nossas vidas. O médico pode muitas vezes ter dito para mim, olha, você nunca vai ter filho. Mas o meu Deus não disse isso. O meu Deus disse que nada era impossível sobre a sua vida. E eu realizei muitos milagres. Eu fui curada de uma enfermidade, de uma hemorragia, durante muito tempo. Fiquei mal. Eu tinha anemia.
vivia em médico, tomava soro, vivia ali pedindo para Deus, Senhor, eu sei que eu errei, eu sou pecadora, sempre pedindo perdão para Deus. Eu não sei o que é cura, porque ninguém me ensinou, mas a tua palavra diz que o Senhor pode todas as coisas, e sempre buscando a Ele. E num determinado dia, eu tive um encontro com o Senhor, e senti alguém me tocar, e desde aquele dia, eu fui curada e não senti mais nada no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu falo para você que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ainda passo em alguns médicos, aí eles falam, olha, seus exames estão excelentes. Há mais de um ano que eu não faço, mas os últimos foram excelentes, né? E sempre eles falam, olha, você precisa fazer o exame no cardiologista. Falei, eu vou fazer porque você está mandando, é bom porque é exame de rotina. Mas chega lá, não, olha, você está bem, pode ir. Porque quem tem anemia profunda, eles simplesmente cuidam. O cuidado dele é que as plaquetas não caiam mais e mais. O cuidado dele é para que o seu coração não bata mais fraco para aqueles que têm a enfermidade. Mas eu falo para você, se você crê, Deus, Ele pode realizar um milagre sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha o que Jesus diz, Ele diz, olha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Aleluia. Eu lembro como hoje, o Senhor, Ele me ensinou 2 tipos de salvação. A salvação que te leva para o céu, mas há uma salvação que restitui tudo aquilo que o inimigo roubou de ti. Ela poderia receber naquele momento, quando ela foi curada, ela recebeu a restituição da sua vida, ela recebeu uma vida em abundância que ela poderia viver, ela poderia usufruir daquilo que ela nunca usufruiu nesses 12 anos. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero te falar nessa noite, se você crê na cura, se você crê no seu milagre, você vai sair daqui curada em nome do Senhor Jesus. Não depende da minha vida, não depende do pastor, depende de você. Depende de você. Porque se você não determinar que você pode mudar a sua situação, Deus, Ele não vai mudar. Você precisa crer, você precisa buscar ao Senhor. E Deus, Ele vai realizar o teu milagre. O que te impede de chegar até Ele? As lutas, as dificuldades, o que falta, o que impede você chegar até Ele? Nada impede. Ele pode fazer de você um grande vencedor. Você pode glorificar, você pode exaltar a Ele. Mas o Senhor, Ele te ensina a buscar dia após dia, aleluia, diante dEle. Aleluia, o Senhor, Ele tem o de melhor para nossas vidas, nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos estar disposto a querer mais dEle no nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar em oração. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, louvado e engrandecido seja o nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus, Ele te ama. Ele te ama, porque Ele deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Ele diz assim, porém somos mais que vencedores por meio daquele que amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem da altura, nem da profundidade, nem de qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa, nem mesmo a luta, nem mesmo a dificuldade. Sabe por quê? Porque o teu coração está num relacionamento com Ele íntimo e profundo diante dEle. O que eu quero te falar nessa noite é que você se prostre diante dEle na certeza que Ele já te tocou e já te curou no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.